Entra aí, Vitória. Oi, Maurício. Eu fico num espaço, minha esposa fica em outro, né? E o nosso filho fica correndo para lá e para cá, né? Tem Se a problema gente não. pôr a câmera para mostrar como é que tá aqui. Melhor não, viu? É. Então, vamos lá. Boa noite para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois, no outro horário. Nós somos o Grupo Solidariedade, temos um curso online sobre a doutrina espírita, apoiados também pelo Grupo Espiritismo com Kardec. Pedimos também para que deem um joinha e compartilhem lá no nosso canal, certo? Bom, vamos lá, Francisco? Não precisa passar, não. Hoje nós vamos falar sobre encarnação e reencarnação, passar uma pincelada sobre o assunto. Mas antes de mais nada, aí agora pode passar, por favor. Nós vamos falar assim um pouquinho sobre a teoria da evolução no espiritismo, né? Quando ainda somos, o pessoal fala que somos espírito com E minúsculo, ou somos um princípio inteligente, né? Então, nós temos lá o reino mineral, né, que é o reino da atração, né? E aí também passamos pelo reino vegetal, que é o da sensibilidade, né? Onde a matéria ainda é inerte, mas ela tem vitalidade, né? E aí há essa passagem também pelo mundo animal, né? Pelo reino animal, onde já conseguimos ter um pouco mais do instinto, da vitalidade, da inteligência e da individualidade. E aí, no reino hominal, passamos pela razão, né? Então, temos tudo que os outros têm, mas também temos a inteligência ilimitada, o livre-arbítrio, a consciência do futuro, a percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus, né? Que sabemos agora que somos aí um pedacinho, né? Tudo bem? Isso é só para dar uma pinceladinha para começar o assunto. Você quer copiar, Nath? Já copiou? Tá, pode ir, Fran. Mas depois eu mando o slide para vocês, por favor. Então, nós vamos falar na encarnação dos espíritos, né? A gente vem aqui para este mundo. Pode ir? Mas e aí? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A encarnação existe com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós encarnamos para poder chegar à perfeição. Para uns, uma expiação, para outros, uma missão. Ou seja, o que é, vocês já ouviram o que é prova e o que é expiação, certo? A expiação, nós viemos com algo aí para aprendermos alguma coisa que não aprendemos antes. A gente vem aí para sermos lembrados aí num acontecimento, seja um sofrimento, seja um momento, seja uma relação, para aprendermos algo. A missão é aquele espírito que vem realmente com a missão de fazer algo pelo bem geral da comunidade, da humanidade, apesar que todos nós temos a missão, e a missão é aprender a amar. Essa é a missão de todos nós. Bom, tem também uma outra finalidade, que é ter condições de cumprir sua obra na criação, fazer parte da criação. Então, cada um de nós, gente, é muito importante para cumprir essa sua parte na obra da criação. Todos nós somos um pedacinho deste universo. Todos nós estamos aqui com a nossa importância. Todos, sem exceção. Todo mundo é importante. Não se esqueçam disso. E é engraçado como as pessoas muitas vezes olham para outras com desprezo, porque aquela pessoa está perdida no vício, no ódio, né, fazendo coisas que não são muito legais, a gente fala, ixi, não presta. Não, ele tem algo para aprender ali, né? Alguma coisa aconteceu para que a vida daquela pessoa tomasse aquele rumo. Mas ele é tão importante como o presidente da República, por exemplo, tá?
todos temos importância, todos temos condições de cumprir a nossa parte na obra da criação. Em cada mundo, ele se torna um instrumento em harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Como nós já tivemos aula sobre os espíritos, né? Sobre o perispírito, então vocês sabem, aqui no planeta Terra nós temos essa forma e nós estamos vivendo aqui para a harmonia do planeta Terra. O momento que nós formos para um outro mundo, lá nós vamos ter um outro corpo e lá também vamos cumprir o que precisamos fazer naquele mundo, tá? Então nós vamos ter cumprido o que nós precisávamos fazer aqui e ir para outro lugar. Tudo em harmonia. Aliás, eu acho essa imagem divina. É muito bonito, assim, de ver esse vai e vem, né, nos espíritos. Quem talvez consiga enxergar isso, acho que só os espíritos superiores lá que conseguem, deve ser muito bonita essa transição de um lugar para o outro, né? Porque eu só imagino, quando eu vi essa imagem, eu fiquei imaginando isso. Por favor. Olha que interessante, né? Eu tinha uma imagem de Jesus, aquele Jesus da igreja, o loiro dos olhos azuis. E aí eu joguei na inteligência artificial e falei assim, dá para fazer uma imagem de Jesus conforme, né, as pessoas que vivem lá naquela época, tal, tal, tal. E ele me jogou essa imagem muito bonita, né? Eu achei que ficou assim bem interessante, né? Ele lembra até o Jesus lá da série The Chosen, mas um pouco mais, talvez aprimorada, não sei, ficou bem bonito. Então, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnar? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas das tribulações da vida corporal. Ou seja, a pessoa que conseguiu seguir o caminho do bem sem se desviar para o caminho do mal, ou se desviou poucas vezes, foi criado da mesma forma que a gente, né? Existem pessoas que falam, Jesus, ele viveu só em linha reta, ele nunca errou. Todos nós erramos. E o que é o erro? Tudo aquilo que nos prejudica, né? Que faz mal para nós e faz mal para o outro, né? Então, Deus, ele é justo. Ele não podia fazer umas pessoas felizes, sem fadiga e sem trabalho, e aí eles não iam ter mérito, concorda? Então, as tribulações existem, nós vamos aí passeando de mundo em mundo, aprendendo a dar valor à vida, a dar valor ao amor, às relações interpessoais, ao meio ambiente, às lutas diárias, e por aí vai, né? Então, não tem como. Lá no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, ele fala que o caminho mais fácil de se chegar à felicidade é o caminho do bem. E o caminho do mal é o mais difícil. Boa noite, Igor, tudo bem? É o caminho do mal. Mas... Boa noite, boa noite. Tudo bem? Mas o caminho do mal está aí, a gente acaba, em alguns momentos, caindo, porque, principalmente, estamos num mundo aí de provas e expiações, onde o mal ainda reina. Então, em alguns momentos, nós estamos ali com os pensamentos mais complicados, ou a gente se envolve em algum problema, menos em fofoca. Fofoca não é problema, tá? Por favor. Fofoca é uma coisa boa, não, por favor, hein? Não incluam fofoca nisso. Mas é verdade, né, gente? Deveria realmente ser mais fácil o caminho do bem, né? A gente sabe que ele é mais fácil para chegar à felicidade. Mas imagina, neste mundo misturado aí entre o bem e o mal, né? Pessoas que ainda estão ali no ódio, no orgulho, na vaidade, e a gente, em alguns momentos, acaba entrando naquela onda, né? Então, é sempre bom começar a parar e analisar o que nós estamos fazendo na nossa vida, né? Não é verdade? Muito bem. Pode balançar a cabeça, já que vocês não falam, né? Pode tirar do Jesus bonitão. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas corporais? Bom, eles chegaram mais depressa ao alvo, certo? Porque se eles erraram menos, prejudicaram menos, seguiram bem,
eles vão atingir ali mais rápido o alvo, que é ser feliz, se tornar um espírito puro, tá? Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeitos, menos tormentos, né? Então, quanto menos a gente comete erros que nos prejudicam e prejudicam o outro, quanto mais o bem nós fizermos, quanto mais nós melhorarmos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas relações, né? Que nem, Maurício, a gente estava falando da sopa agora há pouco, né? Há pessoas neste meio que vão lá fazer isso com carinho, com amor, né? Com cuidado. Olha aquelas pessoas que estão recebendo aquela sopa nos olhos. Não é simplesmente dar a comida e pronto. Não, é o enxergar aquele como ser humano, né? E isso já é uma etapa muito alta né? Já estar ali para fazer essa distribuição com o seu tempo já é maravilhoso. Agora, quando você acolhe, sabendo que aquele ser humano está naquela dificuldade, mas ele pode sair daquele momento e se tornar aí, né, alguém muito melhor, é o mais importante. E essa outra frase é muito interessante, que ele fala assim, ó, aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam destes defeitos. Então, se eu sei que a outra pessoa tem uma vida melhor que a minha, né, está num momento melhor, é claro, eu sinto, falo, poxa, eu também posso chegar lá, mas eu uso aquilo de forma do bem, para me jogar para frente, não para poder prejudicá-lo, né? Então, não ter ciúmes disso, né? Não ser avarento, ou seja, né? Eu posso ter o meu bem-estar, eu devo ter o bem-estar, morar bem, comer bem, passear e tudo mais, mas eu posso também fazer o bem para o outro, né? Ajudar as outras pessoas. Aquela pessoa que também não é ambiciosa. A ambição existe e ela é necessária no sentido de melhorarmos, né, como pessoas, né? Ter uma vida melhor. Aí sim, mas a ambição onde eu prejudico o outro, aí é complicado, né? Então, as pessoas que são muito invejosas, muito ciumentas, seguram muito dinheiro, são muito ambiciosos, imagina a tortura que é, por exemplo, no momento que precisa ir embora. Como que vai deixar essas coisas? É ou não é? E aí eu também olho para o outro, querendo o que o outro tem, fazendo o que o outro tem, e aí? Não é? Para quê? Nós estamos aí para ser melhor, né? Por favor. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar da pluralidade das existências, certo? Falar da reencarnação, tá bom? Por favor. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de se depurar? Submetendo-se à prova de uma nova existência. É muito complicado a gente... Volta lá, por favor. É muito complicado a gente imaginar pessoas que têm uma vida toda boa, né? Que tem ali conforto, que tem trabalho, que tem estudos, tem uma família bacana, e ver uma outra que já nasce sofrendo. Que Deus seria esse, né? Então, nós estamos aqui em aprendizado. Então, cada encarnação, nós vamos vir ali com algumas provas, com algumas expiações, com alguns momentos, para nos depurar, para aprender a ser melhor. Muitas vezes nós vamos passar ali por momentos para ensinar que eu não posso julgar, né? Que eu tenho que ser mais caridoso, eu tenho que ser mais bondoso comigo mesmo, né? Eu tenho que aprender a perdoar, coisas que são fáceis, né? Perdoar, né? Me colocar no lugar do outro é muito fácil, né? Tranquilo. Ninguém aqui tem problema com isso, né? Essa risada já disse, a risada com o chá já disse tudo. Vamos lá, Fran. Como a alma realiza essa nova existência?
será pela transformação como espírito. A alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. Então, nós estamos sempre aprendizados, seja no corpo físico, seja no mundo espiritual. Porém, para poder existir a verdadeira transformação, nós precisamos estar aqui, ter esse esquecimento do passado, as relações neste mundo, para que a gente realmente consiga se transformar, se tornar pessoas melhores, né? Por isso que ela existe. E precisamos, todos os dias da nossa vida, dar valor a esta vida. Dar valor a ter amanhecido, abrir os olhos, né? Essa oportunidade diária de crescimento, essa diária de aprendizado. Nunca se esquecer, somos aprendizes. Sempre falo isso, né? Tem que bater na cabeça. Acho que é para bater na minha também, né? Pode ir. Olha lá. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Sim. Todos nós temos muitas experiências corporais. Muitas. Acho que tem mais uma frase. Não me lembro se tem. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. É muito fácil eu culpar Deus, eu culpar os meus ancestrais da vida que eu levo hoje, não é? Ah, eu tenho isso porque é dívida do meu pai, é dívida do meu avô, é dívida do meu tio. Não tem gente que fala isso? Né? Ou então, Deus quis assim. Quem seria Deus de querer o sofrimento, que querer a dor, que querer a doença? Ele não quer. Ele criou todo mundo para ser feliz. E é esse caminho que a gente tem que procurar, né? O da felicidade. E para sermos felizes, quem está ao nosso redor também precisa, né? Por isso, da bondade, do conjunto, tá? Pode ir. Só um pouquinho de água. Olha lá. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, ou seja, na hora depois da morte, toma outro. Em outras palavras, que ele reencarna em novo corpo. E assim se deve entender? A resposta é só isso. Evidentemente. Porque imaginem vocês se fosse como o pessoal fala lá na Bíblia, né? Que vai ter o dia do juízo final e nós vamos reerguer das tumbas, né? Como que faz isso? Não tem nem condições, né? Cientificamente, não tem como existir isso, né? E quando nós nascemos, né? Nós ganhamos aí um novo corpo para se desenvolver. Um corpo que a gente tem que cuidar, um corpo que está ali para nos ajudar a seguir adiante, a ser feliz e tudo mais. Até o Igor está quieto hoje, né? O que aconteceu? Eu já cheguei atrasado, né? Tem que ficar um pouco quieto para aprender, né? Muito bem. Pode ir. Tá tudo bem, gente, até aqui? Tá indo rápido. Daqui 5 minutos a gente termina a aula. Eu, hein? Aí, vamos lá. Prova ou expiação? Eis a questão. A gente falou disso agora há pouco, né? Então, vamos lá. Pode falar, Igor. Eu tenho uma Eu fui dúvida. chamar, né? Eu fui chamar. Assim, levando em consideração, né, tudo que foi dito, e do lado contrário, né? As pessoas que nascem mais abastadas, elas também estão passando por algum tipo de ensinamento ou, sei lá, essas pessoas que nascem mais abastadas estão passando por algum tipo de prova. Queria entender um pouco isso. Tá legal. Você está falando de quem tem mais dinheiro, mais uma vida mais confortável, certo? Certo. Tá. Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas, né? Então, qual é uma das finalidades, por exemplo, de quem tem mais dinheiro? É promover o bem-estar coletivo, né? Então, ser um bom patrão,
né, de dar emprego para as pessoas, trabalho, ajudar aí na erradicação da pobreza, ou pelo menos diminuir, ajudar o planeta a se desenvolver, sempre aprendendo a dividir, usar aquilo para o coletivo. É uma prova. Porque o que acontece? Muitas dessas pessoas acabam o quê? Para o lado do egoísmo, para o lado, né, da vaidade, do consumismo, e acaba se esquecendo das outras pessoas. Acham que os outros ou estão ali só para servir, ou estão ali, não conseguiram o que ele tem, então não são bons o suficiente, né? E a pobreza? Para dar valor, né? Dar valor ao bem que precisa ali, ajudar os outros também, a eu aprender a me erguer, a eu buscar o conhecimento, a eu ajudar, porque eu me melhorando, eu vou melhorar também a minha comunidade, a quem está ao meu redor, as pessoas dentro da minha casa, e por aí vai. Então, as duas são provas, né? Então, muitas vezes, eu conheço uma pessoa que veio de uma família até que pobre, ele está milionário hoje, mas ele toma mais de 20 remédios por dia, né? Tem alguns problemas ali de relacionamento, é uma pessoa que tem muita gente por perto, mas ao mesmo tempo é muito sozinha, né? E ajuda, dá emprego para as pessoas, dá trabalho, ajuda algumas pessoas, ok. Mas também tem que vencer esse lado da solidão, dos problemas familiares e por aí vai, entendeu? Então, qualquer um dos lados é prova. E é claro, se eu venho com qualquer uma delas e eu aprendo, poxa, faço bem para a comunidade, eu estou feliz de ter esse valor e dividir, né, e promover a melhora das pessoas, olha só o quanto eu avanço de melhora na minha vida, né? Se eu estou ali também vivendo em dificuldade, mas eu agradeço, eu estou aprendendo com isso, eu aprendo a olhar o outro, poxa, né, tal pessoa passa por essa situação, eu já passei por isso, eu consegui, agora eu vou dar a mão para essa pessoa conseguir, porque eu também tive, né? Entendeu? Então, é prova, sim. Quer colocar alguma coisa? Não, não, entendi. Então, tudo está girando no mundo para ensinamento, sabe, Igor? Tudo é aprendizado. Desde a coisa mais simples até a coisa mais grandiosa, tá? Então, vamos lá. Pode passar, Fran. Então, qual a finalidade da reencarnação? A expiação, certo? Porque é resolver aquilo que eu não resolvi antes. E o melhoramento progressivo da humanidade. Então, se eu melhoro como pessoa, o Igor melhora, a Jaque, a Nath, o Maurício, o Francisco, olha só, já somos em 6 aí, né? Estamos melhores, e esses 6 estão melhorando as pessoas perto delas. Porque, gente, nós somos exemplo, tá? Nós somos, querendo ou não. Quando a gente começa a melhorar mudar o nosso olhar para muitas coisas, vão ter aqueles que só vão criticar, porque a gente só critica, né? Mas vão ter muitas pessoas que vão estar ali, poxa, olha só, né? O Igor tinha um pensamento assim, ele agia assim, mas olha como ele age hoje. Puxa, que bacana, se ele conseguiu, por que eu não consigo, né? Então, nós vamos sendo exemplo. E é pelo exemplo que a gente consegue aí fazer esse melhoramento progressivo da humanidade. Sempre pelo exemplo, tá? Sempre falo de um filme chamado A Corrente do Bem. Assistam, de um garotinho. Corrente do Bem. Eu não sei em que plataforma ele está, se só consegue no YouTube hoje, porque ele não é um filme muito novo. Mas é um filme que ensina muito isso, gente. Vale muito a pena assistir, tá? Pode ir, Fran. Olha lá. Sem isso, onde estaria a justiça? Né? Então, como nós falamos agora há pouco, alguém que nasce com muita dificuldade financeira ou com alguma limitação física, alguma doença ali, tudo que está ao nosso redor é para um aprendizado.
né? E tudo tem a justiça divina, né? Muitas vezes nós mesmos pedimos para que viesse com essa dificuldade, para falar, não, peraí, eu preciso dar valor à vida, eu preciso dar valor à relação com as pessoas, né? Eu preciso seguir em frente, eu tenho que aprender. Muito legal, né? Acho que tem mais um, se eu não me engano, aqui. Ah, não, próximo. Mas é legal, né? Alguma dúvida até aqui? Ou vocês têm todas as dúvidas e não querem perguntar, ou vocês não têm nenhuma dúvida? Eu acho que não é nenhuma dúvida, porque eu sou perfeita, mas... Ah, tá, beleza. Não, só para saber. Vamos lá. O número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Então, existe um número de reencarnações? Tem gente que já fala, né? Vocês já vão ter ouvido falar em algumas palestras, eu já reencarnei 700 vezes. Eu sou do signo tal, eu estou na minha última encarnação. Já ouviram isso? O pessoal às vezes fala, né? Não, não é? Não fala? Se eu sou do signo tal, eu estou na minha última encarnação. Se eu nasci no Brasil, eu estou na encarnação número tanto. Mas se eu nasci lá, sei lá, nos países nórdicos lá, que são mais ricos, não sei o quê, aí eu estou na minha última mesmo. Então, o pessoal inventa muita história, né? Mas olha só, a cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Acho que tem mais uma, vê aí. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corporal. O ano que vem vocês vão ter aula mais aprofundada disso. Mas nós temos, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, que é exatamente a progressão do espírito, né? Desde que ele nasce simples e ignorante, até chegar lá a espíritos puros, tá? Que é a escala que a gente consegue saber aqui na Terra. Foi o que eles conseguiram no conhecimento dos espíritos que trouxeram a codificação, é onde a gente conseguiu chegar, tá? Até espíritos puros. Por quê, gente? Eu já vou passar para você, Maurício. Os próprios espíritos da codificação também não era o grau mais elevado. Eles também trouxeram aquilo que eles tinham de conhecimento e aquilo que eles podiam trazer. Então, chegamos até espíritos puros. Pode falar, Maurício, depois eu completo. Essa questão da encarnação, né? Encarnação, reencarnação, que diz assim, por exemplo, assim, aqueles gêmeos siameses, né? Que falam que geralmente são pessoas que por várias encarnações não conseguiram se perdoarem, né? E que de repente essa poderia ser eu não sei o que dizer, seria uma forma mais assim, pesada de resolver a situação, né? É assim, Maurício, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente põe uma carta marcada, né? Não necessariamente é isso. Cada caso de encarnação é um, né? Então, oi, Flavinha, tudo bem? Então, Boa noite. Boa noite. Cada encarnação, ela é única, tá? Então, eu não posso dizer, porque, os siameses têm várias formas de vir. Eles podem vir só grudado numa pelinha ali e conseguir, ou eles dividem órgãos, alguns podem ser separados, outros não, um pode morrer e o outro continuar vivo. Então, a gente dizer que é exatamente isso, nós seríamos levianos, né? Isso é só uma especulação, tá? Pode ser? Pode, mas pode ser uma outra série de circunstâncias, né? O pessoal já ouviu falar assim que se a pessoa tem nanismo, né, uma pessoa com nanismo, ela se atirou de um prédio e achatou o perispírito. Isso não existe, não se achata perispírito, não, sabe? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? De rotular. Se aconteceu isso é por causa disso? Não, né? Tá? Então, quando nós chegamos, tudo bem? Entendeu? Então, a mesma coisa, gente, acontece, por exemplo, com as pessoas LGBTs, né? Porque se a pessoa é homossexual, ele viveu lá, só se apaixonou por homem, só se apaixonou por mulher,
Se a pessoa é transexual, é porque ele viveu muitas vidas num corpo feminino, num corpo masculino, e agora ele não aceita o corpo que ele tem. Não. Isso é preconceito, tá? Não tem nada disso. Nós vamos ter uma aula mais para frente sobre sexualidade, que, na minha opinião, é a melhor aula do ano, né? A aula mais importante. Essa é uma opinião pessoal. Nós vamos falar sobre isso. Então, não é, tá? Não é uma expiação, né? Quando eu venho com a minha sexualidade diferente do que a sociedade acha que é a correta, tá? Também entra nisso. Então, quando nós nos despojamos de todas essas impurezas, a gente não necessita mais nascer no corpo. Nos tornamos espíritos puros. Nunca se esqueçam disso, gente. Espíritos puros não reencarnam. Então, nenhum espírito que está encarnado neste mundo ou que encarnou neste mundo era um espírito puro enquanto encarnado. Todos, sem exceção. Tá? Por que Deus nos colocaria isso se a gente, ele mesmo quebrasse as regras, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Vocês vão ter, o ano que vem, uma aula detalhada sobre essa progressão aí dos espíritos, a aula que foi dada esses dias, que é uma aula excelente, inclusive. Aqui é só uma pincelada, mas é para vocês já pararem para pensar, porque a gente ouve muito isso daí, né? A gente nem precisa falar de que personagem nós estamos falando. Vai lá, Fran. E aí, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Então, eu reencarnei o mesmo número de vezes que o Francisco, que o Maurício, que a Nath, que a Jaque, que o Igor, que a Flavinha? Não, né, gente? Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Então, nós estamos aqui agora em 7 pessoas aqui conversando, mas no canal pode ser que tenham mais pessoas vendo, né? Então, cada um de nós está aí num número de encarnação, porque cada um de nós está num momento evolutivo, né? Cada um de nós aprendeu em algumas coisas, ainda precisa aprender em outras, e ainda vamos voltar muitas vezes, né? Porém, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, a gente ainda vai encarnar muito. Então, vamos aprender aí tudo que nós temos que aprender aqui neste planeta maravilhoso, né? Para ajudar o planeta a evoluir e, ao mesmo tempo, nós também vamos evoluirmos para um mundo melhor, né? Tornar este mundo melhor, nos tornar melhores e poder ir para um outro mundo para aprender lá também, né? Coisas novas para a nossa vida, né? Nós somos aí viajantes do universo. Tinha um palestrante, ele era muito legal, esqueci o nome dele agora. E ele tinha uma palestra que ele falava que ele era o mochileiro do universo. Então, ele colocava a mochilinha dele nas costas e cada mundo, cada encarnação que ele passava, ele colocava ali um aprendizado na mochilinha dele. Eu esqueci o nome dele, aquele que faleceu, Fran, que falava, nossa senhora, eu esqueci o nome dele, um cara sensacional. Manolo Quezada era o nome dele. Ele, infelizmente, faleceu de Covid. Mas era um cara incrível. Quem estava falando do Miro? O Maurício. O Miro gostava muito do Manolo. O Manolo era sensacional. Mas isso gravou muito, né? Até eu coloquei a imagem ali pensando nele. Do menininho com a mochila nas costas, né? Pensar assim, né? Realmente nós somos esses mochileiros, né? E o que nós estamos colocando na nossa mochila de conhecimento? Né? Mais coisas boas ou mais coisas que prejudicam, né? Claro, tudo vai pesar, né? Tudo ali vai participar, está na nossa mochila, mas como nós estamos enchendo essa mochila, né? Por favor, Jaque. Ai, a Jaque falando que... eu quero. Pode mandar. Eu sei onde você mora agora. Então, eu ia perguntar uma coisa. Só uma? Por hora, sim. Assim, sobre a reencarnação dessas pessoas que, perante ao espiritismo, né? O que fala sobre essa questão, no caso, de pessoas que falecem de uma forma muito rápida? Então, por exemplo, tá dirigindo, e aí, às vezes, a pessoa é nova ainda, tal, né? Aparentemente, né? Física, né?
e aí ela falece, assim, sei lá, com 22 anos, ou até mesmo sofre um acidente jogando uma bola, e às vezes tem, assim, mortes muito rápidas e às vezes, né, sem uma causa, assim, do nada, assim. Eu sei que nada é do nada, né? Mas, assim, assim, a parte dos, o que fala sobre isso? Então, vamos lá. A morte súbita, né, do coração, ela tem várias causas, né? Por exemplo, a pessoa pode, o coração realmente já vir doente, ela precisava viver aquele período, aprender alguma coisa ou ensinar alguma coisa e ela vai embora. Mas ela pode, mesmo tendo pouca idade, não ter esse cuidado. Você falou até de um acidente. O acidente, gente, a gente provoca, né? Nós provocamos o acidente, não é verdade? Eu posso estar dirigindo em alta velocidade, eu posso estar jogando bola, porque qualquer coisa é um risco, né? Muita coisa é um risco para a nossa vida, não tem como, né? Mas nós precisamos entender que alguns desses estão no momento realmente de ir embora e outros não necessariamente precisavam ir embora. Nós não tivemos aí a Covid. Seu Francisco, eu posso fazer um pedido para o senhor interrompendo a aula? O senhor vir ver sua filha aqui que está chorando? Eu não sei se ela está no chão, é que eu não posso ir lá. Se puder quebrar essa. A filha dele é a caçula de 4 patas, tá, gente? É aí um serzinho que nós precisamos ajudar nessa encarnação, né? Então, é o que eu falei agora há pouco, que a gente estava falando agora há pouco sobre, por exemplo, os siameses. Cada caso é um caso. Então, seria se limitar muito eu falar, não, é por causa disso. Não, cada um sabe qual é o seu momento, o porquê, né? Então, alguns é porque precisavam realmente viver, só vieram só para viver aquele período, porque precisavam aprender alguma coisa, porque pediram para ajudar a família, para ajudar a si mesmo, né? Alguma missão, alguma coisa. E alguns realmente vão embora antes da hora, também por algum motivo, né? Ou não se cuidaram, ou foram viver de forma perigosa, sabe? Uma série de circunstâncias, ou por problema dos outros, porque às vezes uma pessoa morre de acidente, por quê? Porque outra pessoa provoca. Né? Então, limitar a um fator não dá. É muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Tudo bem? Respondeu ou não? Mais alguma pergunta você queria fazer? Você falou era só essa? Então, já que... e sobre a reencarnação dos animais, tem alguma aula, alguma coisa que vocês falam assim sobre isso ou não? Então, o animal, o que acontece? Você está colocando todas as perguntas ali, porque eu não decoro, são poucas as perguntas que eu decoro o número, tá, gente? É uma ou outra, tá? Mas ele coloca ali os números, ele é mais organizado que eu. No caso dos animais, a reencarnação dele é praticamente imediata. Por quê? O animal tem provas? Tem expiações? Não. Você concorda? Então, o reencarne dele é praticamente imediato, porque ele já vem imediatamente para ir rápido na evolução dele. A nossa demora um pouco mais, porque nós temos que desencarnar, tomar consciência do que fizemos ou deixamos de fazer, né? Ver exatamente as circunstâncias para que a gente vai voltar, preparar isso para poder vir. O animal não, né? Por isso que a gente fala que não existem animais no mundo espiritual. Eu não vou encontrar meu cachorrinho? Não, porque ele vai estar em constante evolução. Mas eu posso reencontrá-lo nessa vida. Tem um filme bonitinho, como que é? Não sei quantas vidas do cachorro, um negócio assim, gente. Eu não sei. Aquele filme é muito verdadeiro, né? Porque o animal, ele retorna. E muitas vezes ele vai retornar para o nosso ciclo. Às vezes ele não pode não ser o nosso animal que está ali perto da gente, mas ele pode ser de alguém que está perto. Vocês nunca viram que tem bichinho que quando você chega na casa, ele adora estar perto de você? Parece que a maior alegria do mundo é te ver. É porque em algum momento ele pode ter passado pela sua vida e você o tratou muito bem. Você ajudou ele naquela evolução, tá? Então, é importante isso, a gente pensar nisso. E existe aí muita viagem das pessoas, mas não é. Eles estão em constante evolução, muito mais rápido que a gente,
no ciclo da reencarnação, tá? Mas nós somos responsáveis para dar aí uma vida melhor para eles, né? Todos os animais da natureza, até as baratas voadoras, tá, gente? Não olha feio para barata voadora, não. Nós somos responsáveis. Elas sobreviveram à era dos dinossauros, o meteoro, as catástrofes aí como que é o nome? De bomba atômica. Então, a gente tem que dar valor à barata, né? Não adianta me fazer essa cara, não. Mais alguma coisa? Ah, Quatro Vidas de um Cachorro. É isso mesmo, Igor. Eu nunca decoro o nome do filme. Aliás, eu e o Francisco assistimos um filme muito bonitinho, que agora eu esqueci o nome dele, é Extraordinário, não sei o quê, não sei o quê. É a história de uma senhora e de um polvo. É um polvo no aquário, ela limpava o aquário. É muito interessante esse filme. Eu vou pegar o nome e coloco lá no grupo para vocês. Muito legal. Então, vamos lá. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Olha lá, nós já falamos agora há pouco. Espírito bem-aventurado ou espírito puro. Vejam, até onde nós... Já que você quer falar mais alguma coisa, você vai baixar a mãozinha. Senão, para mim, consta que você quer perguntar alguma coisa. Beleza, obrigada. Então, nós estamos aqui nessa luta diária para sermos melhores, para chegar lá em espírito puro, né? O espírito bem-aventurado. E não precisar mais passar aí pela encarnação, né? Então, vamos lutar, gente, né? Se vocês chegarem lá e ver que eu estou meio atrasada, vem me buscar. Pelo amor de Deus, me busquem. Não me deixem, né? Pode ir, seu Francisco. É quase acabando a aula mesmo. Pode ir para o próximo. Ah, acabou mesmo. Nossa, pensei que tinha mais. Depois disso, ele fala que o meu reino não é deste mundo, né? Eu não fiz slide para conversarmos mesmo sobre isso, né? Que Jesus fala, né? O meu reino não é deste mundo. Por quê? Nós não estamos, nós já falamos sobre isso. Nós não estamos eternamente ligados ao mundo, né? Então nós fazemos essa transição de mundo para mundo dependendo do que precisamos aprender. Então, se nós estamos aqui no planeta Terra, num mundo de provas e expiações, é porque é aqui que agora eu preciso aprender. Então, ao mesmo tempo, como estava lá, ser parte da obra da criação para melhorar o planeta Terra. Por isso que ele falava, meu reino não é deste mundo, porque ele estava aqui, né, aprendendo algo na encarnação, porque Jesus também veio para aprender, ele veio como missão, sim, né, óbvio, mas, ao mesmo tempo, ele também veio aprendizado. Ele não teve um momento de cólera, que foi o que causou a real morte dele, quando ele foi lá e destruiu o templo? Foi por causa disso exatamente que ele morreu. Porque ele sentiu raiva, né? É um sentimento totalmente humano, né? De vivermos neste mundo aqui. Ele foi e arrebentou tudo. Foi aí que Roma falou, opa, peraí, esse cara é perigoso, né? Se ele está quebrando lá, ele pode fazer coisas piores, né? Então, e aí ele fala isso. Por quê? Porque ele já tinha consciência de que a gente tem essa evolução. Nós não fizemos toda a nossa evolução até hoje aqui no planeta Terra. Nós também, a nossa mochilinha aí, nós estávamos em outros lugares e viemos para cá. Também é uma evolução estarmos aqui. Nós já passamos por mundos piores, estamos aqui e vamos conseguir para um mundo melhor. Encher ali a nossa mochilinha de coisas boas para poder seguir, né? E a gente analisar, o mundo ele está em evolução. Muita gente acha que algumas coisas que a gente tem hoje, hoje não pode isso, não pode aquilo. Não sei se vocês perceberam quando eu fui falar, por exemplo, de uma pessoa com nanismo. Eu não falei não. Eu falei pessoa com nanismo. E isso é uma evolução. Porque o anão se tornou algo pejorativo, das pessoas usarem para circo, ou para sarro, ou para tudo mais. Então, uma pessoa com nanismo, porque ele é uma pessoa com nanismo, uma pessoa com deficiência, sabe? Então, nós temos que aprender, e isso não é mimimi, gente, né? Tudo aquilo que causa dor em uma pessoa neste universo, não é. Porque
exatamente é um dos momentos de evolução da gente. É aprender a se colocar no lugar do outro. Ir além da empatia, chegar na alteridade, que é você se colocar no lugar do outro e tentar sentir a dor do outro. Quando você tenta sentir realmente a dor do outro, você fala, poxa vida, né? Eu não deveria falar isso, fazer isso, tratar a pessoa assim, né? E a gente tem aí essa maior sensibilidade das pessoas que estão chegando no mundo agora, exatamente para nos ensinar. Nós somos tão brutos, né, gente? Eu não, porque eu sou jovem ainda, mas vocês que passaram dos 40, eu ainda não cheguei lá, mas vocês são mais brutos, né? Eu já sou mais sensível. Aí eu quero ensinar para vocês essa sensibilidade toda. Mas é verdade, é olhar para as crianças que estão chegando, para os jovens, falar, não, eu tenho que aprender algo com eles. E nunca é tarde, tá? Eu posso estar com 99 anos. O meu corpo já está envelhecido, né? Já está aí pronto para ficar aqui no planeta. Mas o nosso espírito é jovem, gente. Então não tem idade para aprender. Ah, mas ele já está velho, ele não vai aprender isso. Se ele quiser, ele aprende. E quem tem que ser os educadores? Nós. Eu tenho que me educar para melhorar o meu olhar para o outro, quebrar conceitos, preconceitos, para eu poder ensinar os outros. Né? Criança não nasce preconceituosa. Nós que ensinamos. Então, se nós ensinamos o preconceito, nós também podemos ensinar a não ter. Tanto as crianças, os jovens, os mais velhos e os idosos. Então, nunca é tarde. Muito pelo contrário. Se eu consigo aprender aqui, neste momento, eu não vou facilitar para mim lá na frente, quando eu tiver que voltar? Se nessa encarnação eu sou uma pessoa que eu estou me melhorando como ser humano, estou criando bem os meus filhos, estou me reeducando, também sendo exemplo melhor para os meus pais, para os meus tios, para os meus avós, para os meus sobrinhos, para os meus filhos. Aonde geralmente a gente reencarna? Naquele meio, não é? Muitas vezes é porque a nossa família espiritual ela é gigante. Né? Aqui nós já somos uma família espiritual, nós estamos nos conhecendo. Né? Então, se eu melhoro vocês e me melhoro com o exemplo de vocês, os filhos de vocês também vão ser melhores porque vão ter o exemplo. Quando eu precisar voltar, eu não vou voltar num meio melhor? Agora, se eu não me melhoro, se eu não ajudo o meu meio ali melhorar, quando eu precisar voltar, olha o ambiente desequilibrado que eu vou nascer. Então, gente, um segredo, não contem para ninguém, tá? Se eu não quero criar filhos, sobrinhos, pais, irmãos, né, porque eu quero que eles sejam melhores, seja por egoísmo, porque a gente vai voltar ali, né? Opa, eu vou ser uma pessoa melhor hoje, com os meus filhos, sobrinhos, netos, e por aí vai ser melhor, para quando eles vierem me receber, quando eu voltar num lugar melhor. É ou não é? Já pensaram nisso? E às vezes a gente não pensa, né? Alguém quer falar alguma coisa? Temos tempo de sobra. Eu falei demais. Então, hoje Você já deu sua cota. eu estava conversando com uns colegas de trabalho que são mais novos que eu, né? E aí eu falei para eles sobre, mas não era sobre reencarnação, né? Mas sobre a questão, né, que, por exemplo, eles estavam falando sobre relacionamento, né? E aí o que acontece? Às vezes não se dá bem com o pai, às vezes não se dá bem com a mãe, né? E aí eu falei, se você é uma mulher, você vai atrair uma pessoa exatamente como é a sua mãe, né? E ao mesmo tempo o homem, né? Aí assim, ai, Deus me livre, né? Aí eu falei assim, então, mas aí que tá. Aí tá a relação que você tem com seu pai, com a sua mãe, que vai ter que mudar, né? Logicamente, eles estão numa fase que ainda não aceita muito essas coisas, né? Mas assim, é o que eu falo, né? Tudo que a gente é uma consequência do que a gente faz hoje. Os nossos maiores exemplos são os pais, né?
do que se deve fazer, do que se não se deve fazer, né? Em algum momento, nós vamos tomar atitudes que eles também tomaram, né? E muitas vezes nós não vamos tomar atitudes que eles tiveram exatamente porque a gente sabe o sofrimento que aquilo vai causar. São os nossos maiores exemplos. Ah, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, eu nunca soube quem era, que não é. É um aprendizado também naquele momento de falar, não, eu também não devo abandonar as pessoas, abandonar meus sonhos, abandonar a minha vida, né? Ou ao mesmo tempo, eu assumi uma paternidade que não era minha biológica, mas eu dou o amor, eu dou o respeito, eu dou o exemplo, né? Tudo isso faz parte, né? Então, realmente, a família, ela é exemplo. Então, se eu sou exemplo hoje, se eu consigo melhorar o meu ambiente, estou mais tranquilo para outra vida, né? Agora, quando é tudo muito conturbado, se eu for deixar aí um mundo de briga, e aí? Como que vai estar lá na frente? Não é verdade? Então, vamos pensar nisso também. Por que não, né? Faz parte. Mas bela colocação sua, Jaque. Né? A gente, é engraçado, eu gosto muito de estar no meio dos jovens e, ao mesmo tempo, estar no meio dos idosos, né? Porque a gente aprende muito com os outros, né, Flávia? A gente com nossas velhinhas lá do Vale, a gente está sempre aprendendo com elas. E, ao mesmo tempo, a galera mais jovem, sabe? Na faculdade, agora está muito misto isso, né? Pessoas mais velhas e pessoas muito jovens. É um curso muito voltado para os jovens, que é marketing, né? Principalmente digital. Mas, quando a gente está conseguindo unir essas duas forças, um está aprendendo com o outro, né? E é importante. E eu vejo a dificuldade que é com alguns, de olhar para os mais velhos, tipo, não sabe nada, eu que sei muito. Ou, ao mesmo tempo, alguns que olham com respeito e carinho e nos ouvem, né? Então, sempre estar disposto a aprender com o outro, independente da idade, né? Eu sempre gosto de contar uma história de uma menininha, eu nunca mais a vi. Aqui no supermercado que tem em frente de casa, e ela era muito engraçadinha, ela tinha acho que 4 ou 5 anos. Então, ela chegava e ela cumprimentava todas as caixas do mercado. E aí ela falava assim, oi, fulana, oi, Jaqueline, bom dia, oi, Igor, bom dia. Ela chamava todas pelo nome. Quando ela não conhecia, ela, como é seu nome? Meu nome é Maurício. Muito prazer, Maurício. Aí ela falava o nominho dela, sabe? E aí, para algumas, ela até perguntava da vida, como está sua mãe? Como está não sei o quê. E eu falava, gente, uma criança tão pequena ensinando educação, respeito, olhar nos olhos, porque, gente, quantas vezes essas pessoas a gente encontra na rua e não reconhece porque está sem uniforme? A gente não reconhece. Eles nos desculpam, óbvio, mas aquela criança enxergou ali, né? E, com certeza, o fato dessa educação dela melhorou o dia daquelas pessoas, porque aquelas pessoas são muito maltratadas pelas pessoas, né? Pessoas que passam ali no caixa, né? Os clientes, a Nath sabe muito bem disso. Tem pessoas que tratam ela com o maior carinho. Tem gente que só tira a pedra, né? Trabalhar com o público não é fácil. Então, quando vem alguém assim, trata pelo nome, trata pelo carinho, não é uma evolução, a gente não tem que aprender com essas pessoas, tem que aprender com essas pessoas sempre, e ensinar o respeito também, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Tudo bem a colocação, Jaque? Eu quero fazer uma pergunta. A gente deixa ela fazer, gente? O que vocês acham? Decidem. De reencarnações passadas, falam que quando a gente reencarna, a gente pode ter uma dor ou ter medo de alguma coisa que a gente teve nas outras encarnações. Isso realmente? Como na novela, né, que ela levou um tiro e na outra reencarnação ela sente uma dor no peito, só que não sabe por quê. Mas fala que é por causa da outra reencarnação dela. Então, não necessariamente. Não é porque eu tenho uma dor no peito que foi por causa de um tiro. Eu não tenho nada gravado no meu corpo. No meu corpo espiritual não fica nada gravado. Mas, no espírito dela, ela tem aquela sensação de que ela tem que cuidar. Então, ela pode vir com aquela sensação de que,
Nossa, de ter o medo, né, do tiro, ou de querer cuidar, ou aquela dor, mas é uma sensação ali do espírito, não que necessariamente ela vem com aquela dor pelo que aconteceu antes, não. É o que eu falei, cada caso é um caso, cada um é um, tá? Não tem nada gravado nisso. Mas, como a gente tem ali o nosso instinto de conservação, por ter acontecido algo ruim em outra vida, está lá no meu espírito. Então, opa, eu preciso me conservar, eu tenho medo que aconteça algo, né? Por exemplo, eu tenho medo da água, eu falo, nossa, eu tenho medo de nadar. Então, eu tenho medo ali do pavor da água. Mas o que eu posso fazer agora? Batalhar para tirar isso, né? Procurar terapia, ou procurar alguém que me ensine a nadar, para eu pelo menos perder aquele medo. Porque instintivamente algo aconteceu que eu tenho aquele medo. Mas não quer dizer que eu morri afogada. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa com outra pessoa, não necessariamente, né? O problema é esse, é julgar todos os casos de forma igual, e não é. Cada um é diferente do outro, tá? Mas que posso ter uma sensação, é a sensação que vem, tá? Mais alguém? A Flávia tá com uma cara tão feia que eu tô até com medo. Tô prestando atenção. Você falou que queria tanto essa aula, você tinha alguma dúvida que queria colocar? Então, eu peço desculpa pelo meu atraso, né? Cheguei tarde do trabalho hoje. Eu queria entender um pouco sobre aborto, porque se já tem um espírito quando o feto tá ali. Tá. Fran, vê para mim, por favor, quando que vai ser a aula sobre interrupção voluntária da gravidez aí? Nós vamos ter uma aula e acho que não demora, deve ser daqui algumas semanas sobre o tema. Então, só para resumindo, Flávia, não necessariamente tem um espírito lá. Tá? Não necessariamente, você diz o aborto espontâneo ou a interrupção? Espontâneo, né? Espontâneo. Tá. Não necessariamente tem um espírito ali. Alguns casos, não existe espírito naquele feto, né? Vai depender muito do que se precisa, pode ser algo de aprendizado para os pais, tá? Se tem algum espírito, ele pode não, ele falou, bom, eu vou reencarnar, ele pode falar, eu não quero mais, e ir embora. Porque o que acontece? Vamos dizer, o fio que liga o espírito ao corpo, né? Esse laço que une, ele é um laço muito fino, muito tênue. Ele pode ser rompido a qualquer momento. Então, quando a concepção, esse laço é bem fininho, ele está lá no mundo espiritual, né? Então, conforme vai passando o tempo, ele vai se apertando, vai ficando mais sólido, até o momento da concepção, do nascimento, né? Então, a qualquer momento, o espírito pode falar assim, eu não quero não, e ó, se mandar. Aí o laço se interrompe, e aí pode acontecer do aborto espontâneo. Ou os pais precisam aprender alguma coisa com aquilo, né? A mãe pode ter algum problema aí de saúde, né? Que ela precisa cuidar, né? Então, primeiro ela cuida desse problema de saúde, para depois ter um nascimento aí, a concepção, né? Ou de alguma forma acontece esse aborto espontâneo e fala assim, não, poxa vida, vamos, ó, dia 12/8 essa aula sobre interrupção voluntária da gravidez, tá? E aí a gente entra mais a fundo nessa história, tá? Mas há uma série de fatores que podem acontecer e nem sempre tem um espírito envolvido, tá? A princípio é isso. Não se preocupe. Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Gostaram da aula? Mas agora sim. Oi, pode falar, Maurício. Agora, assim, no caso assim, o aborto provocado, né? Ele, assim, ele tem consequências, assim? Bom, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos fora das leis divinas tem uma consequência. Entendi.
tá? Quando a gente pensa só no aborto, por exemplo, nós estamos tendo preconceito. Existem vários fatores que levam uma mulher a cometer o aborto, né? E aí tem estatísticas. Nessa aula aí, nós vamos trazer estatísticas, tá? Coisas bem interessantes para a gente desmistificar o assunto e não ser tão ferrenho contra, porque são vários fatores. Então, por exemplo, se eu faço algo... Eu tenho um pensamento muito forte contra a pessoa, eu não tô sendo ruim com ela também, eu não estou aí, de certa forma, não fazendo a justiça, né, a lei divina, né? Se eu não estou sendo legal com a natureza, por aí vai. Então, não tem consequência. Absolutamente tudo, né? Quando vocês estiverem lá no 3º ano, vocês vão conhecer as leis naturais, as leis divinas, né? Então, quando você fala assim, por causa de uma coisa ou de outra só, não. Então, a gente tem que pensar num todo, tá? Mas na aula vai ser legal, porque vai ser uma aula grande, né? E a gente vai falar de diversas coisas, né? Porque se falam muito do aborto provocado pela mulher, né? Pela mulher não, gente. Também temos que mudar isso. Pela pessoa que gesta. Então, nós muitas vezes falamos da pessoa que gesta, mas nós esquecemos da pessoa que não gesta e abandona a pessoa que gesta. Abandona o espírito que está ali para reencarnar. Que maltrata, que comete violência, e por aí vai, né? Então, esse talvez seja um crime maior ainda, entende? Então, são vários fatores que a gente precisa conversar. A aula é bem boa, viu? Também gosto muito dessa aula aí. Tudo Assim, bem? até uma coisa assim, eu tava... Porque assim, eu sou psicomotricista, né? É o quê? E eu sou psicomotricista, né? E assim, eu trabalho com pessoas assim, com síndrome de Down, né? E eu tô fazendo um curso, né? Eu não recordo o país, né? Mas assim, faz muito tempo, né? Que eu tinha feito. Eles falaram sobre um país que foi erradicado assim, pessoas com trissomia 21, que seria o síndrome de Down, né? Isso por quê? Porque há o direito de aborto, né? Então, assim, aí, né, nessa situação que às vezes a gente fica pensando, né, assim, será se é algo realmente, assim, essa questão desse aborto, assim, sendo provocado, será se não causa... porque é uma vida também, né, que tá... que tem uma Então, vida... é porque a criança, né, a pessoa com Down, ela tem um cromossomo a mais, né? Que até Isso. se fala que é o cromossomo do amor. Né? Se é algo assim que vai causar uma doença muito forte, algo que ele vai sobreviver horas, né? Ou algo que está dando problema na saúde da mulher, é uma outra situação. No caso do Down, eu acho complicado. Se eu não me engano, na Turquia é favorável, Israel, no caso do Down, agora os outros eu não me lembro, mas esses parece que sim, tá? É que muitas vezes o que se precisa ver, que às vezes é tão grave essa coisa do cromossomo que eles vêm com um problema sério de coração e às vezes vivem pouco tempo, né? Mas vivem, né? Algo eles ensinam, né? E são uma graça, né, gente? Vamos dizer uma coisa, eles são muito fofos. Eu acho que é um aprendizado aí que as pessoas deixam de ter, né? Eu acho que perde mais em não ter esse aprendizado de amor com esses espíritos do que outra coisa, né? Porque você vai estar ensinando a autonomia para esses espíritos, né? Você vai estar ensinando ali a eles serem autônomos, a eles terem uma vida normal e tudo mais, tá? Muito interessante. Tá? Beleza? Posso fazer uma pergunta? Por favor, Jaque. E assim, perante ao espiritismo? Eu não estou te ouvindo, acho que você tem que arrumar seu microfone. Deixa eu ver se dá para ouvir melhor. Tá dando para ouvir melhor? Ótimo.
o que o Espiritismo fala sobre essas crianças neurodivergentes, que são crianças que têm principalmente autismo, que teve um aumento muito grande, outras síndromes também, né? Porque, assim, logicamente, antigamente existia, né? Mas hoje aumentou de uma forma grande, né? Igual o meu esposo acabou de falar. Eu também trabalho com crianças diversas, né? E também acontece muito, né? Crianças desse, assim, muito, mas assim, muitas, não é poucas, né? Então, assim, e por que, assim, esse aumento tão grande, né? E é assim, logicamente, pode ser uma escolha? Pode ser, né? Mas ao mesmo tempo, por que teve essa demanda tão grande? Que assim, logicamente que antes existia, como eu falei, né? Mas hoje aumentou de uma forma assim, eu acho que cresceu mais de 50%, né? Se a gente for ver, né? Então, lógico que a gente sabe da questão física, né? Mas eu acho que a questão espiritual também tem uma ligação muito grande com isso, né? Não sei. Vamos lá. Primeiro, o número era igual. A população era menor e essas pessoas ficavam escondidas. Ou elas ficavam escondidas em casa, dentro de quartinhos, ou elas eram jogadas em casas psiquiátricas e tudo mais. Tá? Tem isso, ok? Hoje em dia, primeiro, as pessoas não estão escondendo mais, estão trazendo à tona. Então, aquela criança que estava na escola antigamente, que era chamada de preguiçosa, desculpe a palavra feia, retardada, ou por aí vai, no tempo da minha infância, da infância de vocês, a gente já sabe que não era isso. Não era preguiça, não era nada. Ok. Um outro fator é que nem todas as crianças hoje que são diagnosticadas com autismo, por exemplo, são autistas, ou têm TDAH. Algumas delas, na realidade, sofrem a influência da família, que é muito mais fácil eu falar que o meu filho tem algum problema do que eu educar. Não estou falando que vocês não saibam ver, vocês saibam como profissionais da área, mas tem algumas crianças que não têm, tá? São os pais que jogam para isso. Existe isso sim, né? Então, aquela coisa, cada caso é um caso. E aí eu jogo para vocês uma pergunta: quem é normal? Eles ou nós? Né? Então, é algo para a gente parar e analisar, né? Eu tenho até um canal de um amigo nosso, que ele ajuda no nosso canal aqui, que ele tem um canal chamado que é com o número 1, Neurodivergente, que com 50 anos ele foi fazer todos os exames, todos os testes, e realmente ele tem um autismo com altas habilidades, né? Ele é tenor, ele é excepcional. Mas ele conta o quanto ele sofreu durante a vida por ser diferente dos outros, né? Então, é interessante porque já existia, pessoas sofriam e ainda bem que ele teve pais excelentes e tudo mais e conseguiu levar, mas até hoje algumas dificuldades de relacionamento existem. Então, a gente pode olhar para uma pessoa de 50, 60, 70 anos e falar, essa pessoa pode ser, né? Como a gente pode ver uma criança e falar, talvez seja, mas quando a gente convive, peraí, eu acho que o problema está nos pais. Também existe isso, né? Houve um aumento, por quê? Mais diagnóstico, mais profissionais que estão se capacitando para cuidar dessas crianças, para melhorar, né? Os pais, hoje, já estão pensando, poxa vida, né? Meu filho realmente tem aí alguma diferença, eu preciso ver o que é. Então, estão procurando. Por isso que parece do aumento. Mas, na realidade, pode-se dizer que é quase a mesma coisa. A forma de enxergar, de trabalhar é que é diferente, tá? Mas e espiritualmente é para a gente, cada um de nós é um diferente do outro, somos únicos. Então a gente tem que aprender com as diferenças, né? Porque se eu falo de um assunto ou de outro assunto, eu sou diferente da Jaque, da Nath, do Maurício, do Francisco. Somos todos únicos. Porém, existem algumas semelhanças que a gente precisa aprender um com o outro, tá? Beleza? E ainda bem que existem pessoas como vocês para trabalhar com essas pessoas, né? Tudo bem?
Mais alguma questão? Ou a gente encerra? Dona Cláudia, eu queria só... Dona Cláudia não veio, pode ser só a Cláudia? Pode. Hum. Queria só falar de um assunto que aconteceu essa semana, que eu acho que a senhora gosta, né? Eu? É, Ah, filmaram, né, essa semana, bombou aí na internet, né? Um youtuber lá do Paraná que filmou o OVNI, né? E foi interessante que ele filmou ao vivo, né? Se fosse um vídeo, era passivo de editar, né? E de fazer manipulações, mas como ele gravou em live, esse foi um dos motivos que fez ele ficar tão em evidência essa semana aí, né? Mas eu gosto muito desses assuntos e vejo que você posta sempre vídeos de física, né? Então provavelmente você tá... Ó, eu gosto, mas tem uma pessoa que gosta mais. Fala aí, Francisco. Agora lascou, gente, a gente vai até meia-noite. Não, eu não vi a pergunta, porque eu estava respondendo aqui no canal. Ele estava falando sobre o youtuber que filmou um OVNI ao vivo no Paraná. Acho que até a Amanda estava comentando sobre isso, a minha sobrinha. E sobre? Então, é exatamente que interessante esse assunto que ele trouxe, né? Tá, Que então, hoje, agora está tendo essa explosão aí de acontecimentos, né? o próprio o Espiritismo já nos explica, né? Que se a gente está reencarnando em outros planetas, nós somos o quê? ETs, A nossa mochilinha, né? né? Então, isso existe, né? Isso já existe, isso foi inibido para nós há muito tempo, foi negada essas informações há muito tempo. Se você ler o livro de Enoch, lá tem esclarecido, tem informações lá que você vai dizer, não é possível e a gente não saber de tudo isso, né? Fora as imagens e as situações que chegaram até nós e foram, vamos dizer assim, Usurpadas, né? escondidas, né? Para que a gente não tivesse esse conhecimento. Que nesse relato lá de Varginha, né? Que fala Varginha, lá de Minas, Minas. lá tem tudo registrado, tudo certinho, tudo marcado, que houve, que aconteceu, tem vídeo, tem tudo. Só que tudo isso aí ficou escondido, né? Com informações. Então, existem outros seres que estão aqui para nos ajudar. Só que os governantes, né, do mundo, porque sempre aqui no nosso planeta, existem famílias que elas controlam a humanidade, né? Principalmente as que têm poder aquisitivo, questão religioso, tem tudo isso. Então, tudo isso foi escondido, mas só que chegou o tempo que não tem mais como esconder. Então, está começando a aparecer documentações, né? Os Estados Unidos está liberando algumas documentações, e eu creio que até meado do ano que vem a gente vai ver fisicamente essas pessoas. Entendeu? Porque se a gente analisar friamente, a gente vê os filmes, documentários, né? Aliás, Se eles existem, é porque há algum tipo de inspiração, né? Não é à toa que existem, né? inclusive vai lançar um novo filme aí, né? Agora aí que tudo que está nesse Steven Spielberg. tudo que vai estar nesse filme é uma realidade. E o próprio diretor já deu entrevista sobre isso. Então vamos assistir para ver, né? A que ponto vai chegar. Mas como essas coisas viralizam, né, Igor? O pessoal é impressionante, né? A gente quer ver, né? Todo mundo acho que tem vontade de ver, né? Como que será que é, né? Da mesma forma que deve existir deles bons que vão vir para nos ajudar, deve ter aqueles também que querem, de alguma forma, prejudicar. Não sei, né? Porque a tecnologia
deveria andar junto com a moral, mas nem sempre anda junto. A gente vê pelo próprio planeta Terra, né? Então, a tecnologia está indo bastante para frente, mas a moral ainda está meio devagar, né? Tomara que a gente consiga melhorar moralmente aí esse universo, para poder ver seres realmente que queiram o bem, né? Acho que da mesma forma que querem nos atacar, também estão aí nos protegendo, né? Os bons espíritos estão aí. Eu tinha visto já uma reportagem aqui sobre o síndrome de Down, e eu fui procurar ela, e aqui veio agora, tá? Então, só para a gente posicionar aí, ó, a ciência não encontrou evidência de que o síndrome de Down seja causada por veneno. Porque tem alguma reportagem... Veneno? Porque tem uma reportagem dizendo que algum veneno que estão sendo usado na agricultura está causando isso, tá? Se vocês, às vezes, vão receber alguma vídeo aí falando sobre isso. Só que ainda não foi comprovado, tá? Eles estão estudando para ver se há realmente... Ô, Fra, é Down ou autismo? Não, síndrome de Down. Ah, tá. Tá? Então, tem vídeos circulando dizendo que é um veneno que está sendo usado na agricultura e que está causando, né? E quando não tinha veneno na agricultura e ele nascia? O Então, pessoal não... por isso eu estou só posicionando que às vezes alguém pode falar sobre isso. É. A Flávia acho que quer falar alguma coisa. Ela está com uma cara de quem quer falar. Não? Então é isso, galera. É legal, né, essa aula. A gente toma outros rumos, mas que, no fundo, tem a ver com ela, né? É bem interessante. Eu gosto bastante de falar sobre isso. Mais alguma coisa? Não? As dúvidas foram esclarecidas? Então, aguardem a aula sobre interrupção voluntária da gravidez e outros assuntos aí. Eu não sei se eu coloquei um vídeo lá para vocês, do rapaz que fez o velório dele vivo essa semana, vocês viram, não? Não? Eu vou colocar lá. Gente, o cara é incrível. Eu vou colocar para vocês verem. Teve uma reportagem no Fantástico dele. Para a gente aprender uma lição assim. Parece ser uma coisa absurda, mas não é. É muito interessante. Eu vou colocar lá para vocês. Oi, Flavinha. Teve um raio de sol que me contou que você está preparando uma festa junina. E ela falou que você ia falar nessa aula. É verdade? Vamos encerrar a gravação, Fran, aí eu falo? Beleza? Deixa o Francisco encerrar a gravação, aí eu falo. Essa Flávia é fofoqueira, né, gente? Que horror. Dizem que as assistentes sociais são mesmo fofoqueiras, mas eu não tinha certeza. Encerrou?